Grande Gonçalves, fala meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Alan. Tudo bem, amigo? Prazer enorme estar falando para teu público, teus seguidores, e te agradecer primeiramente pela oportunidade. Eu acho que é a primeira vez que eu posso dizer que eu estou tendo reconhecimento de um torcedor do Flamengo, de uma instituição, de uma torcida organizada ou de um site, um canal, né, do YouTube ou até mesmo do Instagram. E fico muito feliz, muito honrado pelo teu convite e de poder lembrar um pouco da minha história, do meu início de carreira no Flamengo, no qual eu sou muito grato. Falar de Flamengo para mim é falar de gratidão. Eu acho que eu tenho que ser, eu sempre fui muito grato a tudo que eu conquistei na minha vida e a todas as pessoas que me ajudaram de alguma maneira na minha vida, todas as instituições que me deram oportunidades de trabalhar, de aprender, de me desenvolver na minha vida, não só no esporte, mas na minha vida como um todo. Então, a palavra que eu tenho em mente quando eu lembro do Flamengo é gratidão. Quero te dizer aí, primeiramente, que toda a nação Urubu 81, como você disse, né? Nós não somos uma organizada, mas estamos em todas as plataformas digitais hoje. Falou em Flamengo, as pessoas já fazem analogia ao Nação Urubu 81. E lembrar, Gonçalves, de uma coisa muito bacana de se falar nesse início logo de live. Eu particularmente, e a Nação Urubu 81, e acredito que o Flamengo também, tem muito respeito pela figura que você construiu e que você constituiu por meio do futebol. Então, rivalidades aqui nesse momento ficam um pouco de lado mediante a uma história fantástica que há de um cara que viveu momentos incríveis, vai contar pra gente aqui hoje. E, inclusive, irmão, posso te falar, eu sou um cara que tenho muito orgulho pelos seus feitos também pelo Botafogo. Mas não é live do Nação Urubu 81, é live de futebol, irmão. Cara que é muito centralizador, muito parcial para determinada coisa, não é legal. Sou apaixonado pelo Flamengo, Gonçalves, mas confesso, gostava de te ver jogando pelo Botafogo, irmão, também. Você fez história ali. E ó, respeito muito toda a torcida do Botafogo. E aqui hoje, vocês vão ver uma live falando de Gonçalves, falando diversos temas, até alguns polêmicos aí. Vamos ver, vamos falar aqui baixinho, vamos ver se o homem vai ficar em cima do muro. Vamos ver qual é a dele. Mas, com total respeito, principalmente a torcida do Botafogo também. Aqui é uma live para amantes de futebol. Se esse caso é você, fique conosco que você vai gostar dessa live hoje. Meu irmão, primeiramente, te agradecer pela tua disponibilidade e saber se eu já posso vir, que eu estava molando o facão aqui. Já posso vir? Pode, com certeza. A gente está aqui para isso. Eu estou totalmente aberto. Aliás, eu sempre fui uma pessoa que sempre falei da minha vida publicamente, abertamente, sempre me posicionei em relação a todos os assuntos voltados ao futebol, né, inerentes ao futebol. Não sou normalmente de ficar em cima do muro, eu gosto de me posicionar em relação aos assuntos de futebol, a qualquer tipo de polêmica, até porque eu me considero preparado e me preparei para isso, né? Eu vou contar aqui para vocês ao longo da live o meu início de carreira profissional, que foi no Flamengo, o meu início de carreira na base, também pelo Flamengo, e tudo que o Flamengo representou e representa na minha vida. Acho que pela primeira vez eu vou estar falando não só para o público, os torcedores do Flamengo, mas também para os torcedores do Botafogo que podem estar acompanhando também a live, que, como você disse, eu acho que futebol é para todos e há momentos que a gente tem que esquecer a rivalidade. O torcedor às vezes não entende, eu inclusive publiquei nas minhas redes sociais o flyer que você me mandou, tá? Te agradeço por isso e sei que deve ter muitos torcedores botafoguenses que estão me xingando, mas eu não posso fazer nada, eu só tenho que agradecer as pessoas que me seguem no meu Instagram
mas que elas tenham capacidade de entender o que representa a minha vida, a minha história no futebol, como você bem falou. Né? A minha história é um contraponto até interessante, porque entenda bem o que eu vou dizer aqui nesse momento. Tá? Se hoje em dia eu sou conhecido no Brasil inteiro e no mundo inteiro como o Gonçalves do Botafogo, eu devo isso ao Flamengo. Olha só como é meio louco isso, mas contra fatos não há argumentos. Argumentos, verdade. E isso é um fato. Eu aprendi no Flamengo a ser vencedor. Para resumir isso, e eu vou estar falando aqui como foi que eu construí esse aprendizado através dos meus inícios na minha carreira no Flamengo e um pouco antes também na base do Olaria. Gonçalves foi nascido... Duas perguntas numa só. Foi nascido e criado aonde? E quem era o ídolo de infância? Aquele que tu metia gol na pelada e gritava o nome dele. Então, eu fui nascido e criado num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro chamado Tomás Coelho, que é um bairro que fica próximo de Inhaúma, Vicente de Carvalho, uma região muito humilde. Né? Eu venho de uma família humilde, mas que, graças a Deus, nunca me deixou faltar nada. Eu tive uma infância normal, soltando pipa, jogando bola de gude, jogando futebol no asfalto, no paralelepípedo, arrancando muito tampão do dedo, né, de chutar a bola e também chutar o asfalto. E nessa região ali eu fui crescendo, e dali que surgiu a oportunidade de eu começar a minha carreira no futebol, na base do Olaria, porque era o clube mais próximo desse bairro. Essa região de Tomás Coelho fica Vicente Carvalho, Vila da Penha, e aí vem Penha e Olaria. Então eu, quando comecei a treinar na base do Olaria, eu já ia sozinho de ônibus e levava mais ou menos uns 30 minutos, 35 minutos, da onde eu morava até o Olaria Atlético Clube. Então, eu acho que, assim, por mais que você, o ser humano, possa fazer sucesso na vida, profissional, possa ter sucesso profissional, sucesso financeiro, tem uma coisa que ele tem que ter sempre em mente, Alan, que lembrar das suas origens, né? Ser grato a Deus Verdade. das suas origens. Então, eu espero que o torcedor do Botafogo possa sempre entender que o Flamengo é a minha origem. O Flamengo é a minha base profissional, é a minha formação profissional, é o clube que eu me profissionalizei. Eu não tive sucesso no Flamengo, isso é fato, é outra coisa. E tive sucesso no Botafogo, mas não posso jamais deixar de ser grato e reconhecer tudo que eu aprendi no Flamengo. E o maior ídolo de infância? Meu ídolo de infância, eu não tive a oportunidade de ver o Pelé jogando, né? E cresci na Copa de 70, eu tinha 4 anos. Eu sou de 66, né? A mesma geração do Romário, a gente jogou junto, inclusive, no infantil, no Mirim do Olaria. Mas meu pai me falava muito, né? Do Pelé, da Copa de 70. Então, o meu início no futebol, a minha referência era o que o meu pai me falava, que era o maior jogador do mundo, né? Que era o Pelé. E o Pelé era o seguinte, né? O Pelé, o pai, queria muito influenciar também a criança, não só pelo futebol, mas pela conduta que ele tinha também extracampo. Então o pai via no filho, pô, tem que ser igual o Pelé. Mas não era só driblando e fazendo gols, né, irmão? E o cara era sensacional também, né? Eu nunca fui eu nunca fui um atacante, né, na minha pelada. De garoto, eu me lembro que eu não jogava de zagueiro. Dos meninos do bairro lá de Tomás Coelho, tinha um campinho society que a gente fazia lá um 4 contra 4, e eu fazia gol, mas eu jogava assim no meio de campo. 4 contra 4 não tem posição, né? Você ataca e defende, com a bola você ataca, tá sem a bola você defende. Mas eu tinha facilidade entre os outros meninos de fazer gols e tal, então no bairro, por isso que um vizinho meu acabou me levando para o Olaria, fui jogar futsal no Olaria, depois entrei de sócio para o clube e continuei jogando no Society 7 contra 7 até ser convidado
para passar para o Mirim do Olaria com 13 anos. Aí que eu fiz a transição para o futebol de campo 11 contra 11. E como é que esse homem, rapaz, pô, jogando pelada, depois foi pro Olaria, pô, até chegar ao Flamengo é um grande salto, né, cara? Porque o Flamengo é uma potência muito grande. Eu lembro, cara, na década de 80, as peneiras do Flamengo. Eu lembro que tinha gente que chegava com o filho e voltava. Falava, não, aqui não, vamos tentar. Que era muita gente, muito moleque querendo entrar no Flamengo. Como é que o Gonçalves conseguiu chegar até o Flamengo e ficar no Flamengo? Como é que foi esse segredo aí, irmão? Então, a minha transição do Olaria para o Flamengo foi feita através de uma venda, né? Naquela época era muito comum os jogadores que se destacavam na base dos clubes pequenos do Rio serem contratados, comprados pelos clubes grandes, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, eles compravam muitos jogadores do Olaria, Madureira, Bom Sucesso, São Cristóvão, né, que eram os principais, Campo Grande, os principais clubes do Rio de Janeiro, né, que participavam dos campeonatos estaduais das divisões de base. Então, eu fui campeão com o Olaria no infantil, em 1980, 81, se não me engano. Então, assim, foi uma equipe que já se destacou naquela época, e daquela equipe saiu o Romário, o Vasco comprou o Romário um ano antes, inclusive. O Romário não chegou nem a ser campeão com o nosso time no infantil do Olaria. Ele foi vendido do Olaria para o Vasco um ano antes, depois do Mirim. E aconteceu um fato na minha vida que muitas pessoas eu posso considerar uma sorte muito grande, mas sorte é aquilo, é você estar preparado, estar no momento certo, na hora certa, né? Mas ter capacidade para realizar aquilo que surge no momento, naquele momento. E além de jogar no Olaria, ser federado pelo Olaria na época, no infantil, eu também já era sócio do Olaria. Eu gostava de frequentar no sábado e no domingo a piscina do clube, baile, matinê, né? Naquela época tinham as famosas matinês nos clubes do subúrbio do Rio de Janeiro, Olaria, Bom Sucesso, Madureira. Então, aquilo era a minha vida social. Eu estudava escola pública de segunda a sexta, sábado e domingo, o clube mais próximo de onde eu morava era o Olaria Atlético Clube. E eu era sócio do clube. E quando eu passei do infantil para o juvenil, eu estava jogando já no juvenil, mas mantinha o hábito de frequentar a piscina do Olaria nas férias. Em janeiro eu estava de férias e um sábado eu fui para a piscina do Olaria e o profissional do Olaria foi treinar, fazer um coletivo. Só que um zagueiro estava machucado, o outro zagueiro também estava machucado e eles precisavam fazer um coletivo e tinham que completar, faltava um jogador. E eles não tinham. E aí alguém falou, o porteiro acho que me viu entrando na roleta lá do clube, na parte social, e falaram que tinha um jogador do juvenil que estava na piscina do clube. Aí foram lá e me chamaram. Ô Gonçalves, vem aqui, pô, você pode completar aqui o coletivo do profissional? Aí eu, fiquei amarradão, aquela alegria, claro, vou treinar no profissional pela primeira vez, tinha 17 anos. E aí fiz o treinamento, o treinador gostou e pediu para que eu voltasse na segunda-feira, para continuar treinando durante a semana para completar os treinamentos do profissional. E aí acabou que os zagueiros não se recuperaram e 2 semanas depois o treinador me colocou para estrear no profissional do Olaria com 17 anos. Caraca! E aí eu joguei no profissional do Olaria com 17 anos. E você sabe que os clubes do Rio, como estão sempre de olho, joguei contra o Flamengo estadual de juniores, e aí no meio do ano o Flamengo foi lá e comprou o meu passe. Foi aí que eu me transferi para o Flamengo em 1985 e fiquei de 85 até 89. Então, assim, aí a gente vai começar a entrar pela minha história no Flamengo, né? Mas a transição foi justamente dessa forma. Quer dizer, você praticamente chegou no Flamengo já um profissional, né, Gonçalo? Já estava
até com uma certa maturação de já ter jogado no Olaria como um profissional, né? Exato. Então, isso me deu assim um status de uma contratação para o Flamengo que vinha, de fato, para poder ser titular no Flamengo, nos juniores do Flamengo. E os dois zagueiros que estavam no Flamengo eram Aldair, para mim, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar e que eu tive o prazer de atuar junto, e era o Aldair e o Zé Carlos II. E eles subiram, eles eram um ano mais velho que eu, então eu cheguei no Flamengo em 85, eles eram a dupla de zaga titular. Já tinham sido campeões carioca naquele ano de 85. Quando virou o ano para 86, eles subiram para o profissional e aí eu passei a ser titular do Flamengo em 86, nos juniores. E aquele ano de 86 nós fomos bicampeões estaduais e depois, no meio do ano, vencemos a primeira edição da Taça BH de juniores, que era considerada assim um modelo de campeonato brasileiro sub-20. Então eu cheguei no Flamengo e de cara já fui conquistando 2 títulos. E no mesmo ano, em 86, ainda como juniores, eu estreiei também no profissional do Flamengo. Como é que é esse negócio, cara? E quando você viu o Zico a primeira vez? Deu um baque, né? Deu tremedeira, deu. Claro, deu tremedeira, porque já nessa época o Zico era assim, a maior referência do futebol do Rio de Janeiro, né, pela performance dele, pela capacidade de dribles e chutes e gols que ele fazia, tinha feito, né? E, sinceramente, eu tremi quando eu vi a primeira vez o Zico treinando, o profissional treinando na Gávea. Então, a gente treinava pela manhã e o profissional treinava à tarde. E, para mim, foi uma emoção muito grande. Deve ter marcado ele um bocado, né? Porque ele no time ali... Não só o Zico, mas o Flamengo, ainda peguei no Flamengo muitos jogadores daquele timaço que foi campeão brasileiro em 80, 81, campeão mundial em 83. Então, nesse ano de 85 para 86, estavam o Zico, Leandro, Moser, ainda cheguei a pegar o Moser antes de ser vendido para Portugal, o Andrade, o Adílio, Nunes, depois veio o Sócrates no Flamengo, 86, pouca gente 86. sabe, mas o falecido Sócrates, que Deus o tenha, caracaço de bola da seleção brasileira. Estreou naquele Fla-Flu que o Zico... Jogou no Flamengo, pouco, mas jogou no Flamengo. Isso em 86. E depois eu acabei subindo para o profissional em 87. Mas antes eu queria contar a minha história da minha estreia no profissional do Flamengo. E principalmente como foi a estreia. Eu era ainda juniores em 86 e fui chamado para completar o treino do profissional em uma semana. Porque parece que o Leandro estava machucado. Isso em 86, o Moser também tinha sido vendido no meio do ano para Portugal, e aí tinha o Leandro, Aldair, Zé Carlos II e Guto. Eram os 4 zagueiros do profissional. Depois que o Flamengo contratou o Edinho para o ano de 87, que formou a dupla de zaga com o Leandro, que foram os campeões brasileiros de 87. A torcida do Flamengo lembra muito bem desse time de 87, que a zaga era Edinho e Leandro. E aí eu fui chamado para completar o treino. Falaram que os campeões é o Sport, Gonçalo. Tu tava lá, filho. Não, que campeão é Sport, tá maluco? Campeão é o Flamengo. E olha só, para mim vai ser sempre o Flamengo, sabe por quê? Porque eu tenho a faixa até hoje lá em casa de campeão brasileiro. Isso aí, de 87. E ninguém tira. Quem quiser falar que é o Sport tem que saber falar o time do Sport, do goleiro ao ponto esquerda. Ninguém sabe. Eu nem lembro. Eu sinceramente, que joguei naquela época, eu não lembro. Imagine o torcedor. Porque o lateral direito, que era o Jorginho, ele tinha se machucado. E aí eu fui completar o treino e acabei treinando improvisado como lateral no time reserva. Tá? Faltava um jogador
para completar o coletivo, e eu fui chamado, e aí fui treinar improvisado como lateral direito. Tá legal. Aí treinei, o que aconteceu? No próprio treino, o Jorginho também se machucou, cara. Jorginho, que era o lateral titular. Jorginho se machucou, no dia seguinte foi fazer tratamento, não se recuperou. E o lateral direito, reserva de Jorginho, também não se recuperou. Aí o treinador era o Sebastião Lazzaroni. O Flamengo tinha um jogo numa quarta-feira à noite, isso foi segunda, Jorginho se machucou, aí terça já o apronto e concentração, jogo quarta à noite. Aí o Lazzaroni falou, eu não tenho outra opção, me chamou, falou, Gonçalves, eu vou ter que te colocar para jogar no jogo de quarta-feira, você vai ter que jogar improvisado de lateral, você acha que dá para jogar, dá para cumprir a função ali? Eu falei, claro, não tem problema nenhum, pode me colocar que eu vou jogar. E aí, amigo, eu entrei para jogar, minha estreia no Maracanã, no profissional do Flamengo, contra o Santa Cruz, para marcar o jogador mais badalado do momento naquela época, que era o Jacozinho, um ponta esquerda, que era um foguete. Chato pra caramba, rápido pra caramba. Pequenininho, era a sensação do Campeonato Brasileiro, pela velocidade dele, estava fazendo o maior sucesso. Saía toda semana na Globo, no Globo Esporte, Jacozinho, que o Márcio Canudo falava muito, o repórter da Globo. E aí eu fui marcar o Jacozinho, amigo. Conclusão, final do jogo, faltando 20 minutos do segundo tempo, me deu cãibra. Tanto que eu corri atrás de Jacozinho. E aí, amigo, o que o grupo me encarnou, gozou comigo o resto da semana, do mês inteiro. Os caras me sacaneavam, porque, porra, garoto, era mais novo, o mais novo em campo, porra, foi ter cãibra. O Zico falava, pô, amigo, eu tenho 30 e poucos anos, Adílio, 30 e pouco, Andrade, e você com 20 anos vai ter cãibra, amigo. E aí foi aquela gozação. Essa foi a minha estreia no profissional do Flamengo. Aí depois, final de ano, eu assinei meu primeiro contrato como profissional e iniciei a pré-temporada com o time todo do Flamengo em janeiro, né? Depois do Lazzaroni, eu tive como treinador no Flamengo o Antônio Lopes, que é outro treinador consagrado, né, no futebol brasileiro. Depois do Antônio Lopes, eu tive nada mais, nada menos do que Tele Santana. Então, caramba, outro treinador consagrado. Irmão. Gonçalo, agora, desculpa, abre um parêntese aí. Como que você daria errado no futebol se você começou jogando com Aldair e Moser e você foi treinado por Lazzaroni, Antônio Lopes e o grande mestre Tele, cara? Pô, tá explicado, irmão. Tá explicado todo o teu embasamento aí para o futuro, né, irmão? Não, ainda tem um período curto que eu tive um empréstimo pelo Flamengo. Quando eu subi para o profissional do Flamengo em 87, eu já estava cursando o segundo período de Educação Física na Universidade Castelo Branco. Por quê? Porque todo atleta federado, na época, na Federação do Rio de Janeiro, a federação tinha um convênio com a FUGAP, que era um órgão, Fundação de Garantia ao Atleta Profissional, que garantia uma bolsa de estudos para todos os atletas de todos os clubes filiados à federação. Então, ainda no Olaria, com 18 anos para 19, eu entrei na faculdade. Eu comecei a cursar Educação Física na Castelo Branco, lá em Realengo. E quando eu fui para o Flamengo, eu já estava no segundo período. Então, assim, a minha vida foi muito, na época, de muita superação, porque eu não tinha carro, eu saía de Vicente Carvalho, de ônibus, pegava 2 ônibus para chegar na Gávea, para treinar. Depois eu saía da Gávea e ia para Realengo estudar à noite. Caraca, mano. Olha a distância que é da Gávea para Realengo. E olha que não tinha ainda a possibilidade de ir para o Jacarepaguá. Não tinha Lagoa Barra. Não tinha isso ainda.
E então eu tinha que ir para a Central do Brasil, para da Central do Brasil, depois de ter treinado, entrar no ônibus. Às vezes eu conseguia só subir na porta ali, e sabe aquele lance que tu vai na porta do ônibus? Eu ia assim Sim, até bem. Realengo, amigo. Conheço bem, Avenida irmão. Brasil, de ônibus direto até Realengo. E eu era o único jogador que estava nessa situação na época no Flamengo, né? E subi para o profissional do Flamengo nessa situação. Quando eu assinei meu primeiro contrato, em 87, aí que eu pude comprar finalmente meu primeiro carrinho, que foi um Fusca. Comprei meu Fusquinha. E aí Foi o sim passei. primeiro sonho realizado Foi, com a graninha que ganhou como profissional? Foi o carro? Primeiro investimento? exatamente. Ah, Então, legal. e nesse meu primeiro ano, depois de 3 meses, quando começou o campeonato estadual de 1987, o diretor de futebol perguntou se eu não gostaria de ser emprestado, porque eu era o quinto zagueiro do elenco. Então, em 87, eles tinham contratado o Edinho, e aí tinha dupla de zaga titular, Edinho e Leandro, Leandro. tá? O Moser tinha saído, vendido para Portugal, e aí tinha como reserva, zagueiro e suplente, Aldair, Zé Carlos, ainda tinha o Guto e eu. Eu era o sexto zagueiro. Então eu não tinha vaga nem para fazer coletivo. Quando tinha coletivo e todos os zagueiros estavam bons, e isso, né, às vezes eu dava, não é sorte, mas o Leandro, como já tinha um problema no joelho, nem sempre ele treinava. Crônico, verdade. E o Edinho, de vez em quando, também, como também o Edinho já era um zagueiro experiente, já estava com 30 e poucos anos, às vezes ele também pedia para ser poupado do coletivo. Aí eu tinha a chance de completar e fazer um coletivo no profissional. E aí o Flamengo perguntou se eu queria ser emprestado, porque eles falaram, olha, Gonçalves, você é o sexto zagueiro do grupo e, de repente, pode ser bom para você ir para um time menor, um time pequeno, para jogar e tal. Eu falei assim, olha só, eu acho que eu vou aprender muito mais ficando de fora e olhando o coletivo do Flamengo, vendo jogar o Edinho, vendo jogar o Leandro, vendo jogar o Aldair, vendo jogar o Andrade, o Zico, o Bebeto. Eu vou aprender muito mais aqui no Flamengo do que se eu for jogar num clube pequeno desse no interior do Rio, ou São Paulo, ou Minas, ou Sul, ou Nordeste. E, além do mais, eu estou fazendo minha faculdade. Então, eu estou conciliando o meu aprendizado como jogador de futebol profissional no Flamengo, vendo só jogador consagrado, e também estou conciliando a minha faculdade de Educação Física, onde eu aprendo muito e vai ser importante eu ter esse conhecimento acadêmico até para o futebol, para eu entender melhor a parte tática, a parte de treinamento físico, para que serve o treinamento físico, treinamento aeróbico, anaeróbico, treinamento de potência, de força, velocidade e tal. Então, ali eu comecei a treinar mais. Como eu não fazia coletivo, eu ficava do lado de fora treinando parte física, né? Os jogadores que não entravam no coletivo ficavam treinando a parte. E eu treinava a parte, treinava a parte. Fiquei 1 ano e meio assim, até que em 88 eu aceitei ser emprestado para o Santa Cruz. E aí, quem é que pediu a minha contratação? Nada mais, nada menos do que Abel, que estava iniciando a carreira. O Abelão, conversando com o Zico, falou com o Zico, pô, Zico, eu assumi o Santa Cruz, estou precisando de zagueiro, será que lá no Flamengo não tem nenhum zagueiro jovem que subiu, que está lá, encostado? Aí o Zico que me recomendou. O Zico falou, tem um menino lá que eu gosto muito, que eu acho que vai te ajudar, que é o Gonçalves e tal. E aí era para jogar um campeonato brasileiro, que foi aquela Copa União. Não, perdão. Foi a Copa União. União de 88. Copa União foi a que nós ganhamos em 87, não é isso? Mas teve Copa União em 88 também. Isso, Copa União também em 88, só que tinha uma diferença. Quando os jogos terminavam empatados, tinha que se fazer uma cobrança de pênalti. Tinha que ter um vencedor. Não lembro não, é mesmo, cara? Não lembro disso não. Depois tu pesquisa aí que tu vai ver.
Então, todo jogo naquele Campeonato Brasileiro que terminava em empate, qualquer placar, 0-0, 1-1, 5-5, tinha que ter 5 cobranças de pênaltis para cada lado. E aí eu achei interessante, falei, pô, então acho que vale a pena eu trancar a faculdade de Educação Física, mas eu vou jogar um brasileiro, eu vou estar jogando contra o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, vou ir para o Sul para jogar contra a Inter, contra o Grêmio. Era diferente de eu ter aceitado ser emprestado para jogar um estadual, né? Que você só joga dentro do estado, contra times pequenos, viaja de ônibus, 5, um alcance muito melhor, um alcance muito maior, né? E aí eu aceitei esse desafio, tinha 22 anos, fui para o Santa Cruz, acabei sendo titular, joguei a maioria dos jogos, bati pênaltis também com 22 anos, fiz alguns gols, perdi, eu me lembro que eu cheguei a perder um pênalti. No início foi muito bom, eu bati o primeiro, bati o segundo, fiz, bati o terceiro, fiz. Falei, poxa, tá muito bom isso, daqui a pouco, será que eu vou manter essa média? Mas teve um jogo que eu acabei perdendo o pênalti. Mas tudo isso foi aprendizado, né, para a minha vida. E aí, no final do Campeonato Brasileiro de 88, Tele Santana assumiu o Flamengo, e aí em janeiro ele me chamou de volta. Que o Zico falou bem, deu boas referências e tal, e aí eu fui efetivado no elenco. Em 89, o Zé Carlos, o outro zagueiro, tinha sido vendido para Portugal, e depois, na sequência, o Aldair também foi vendido para Portugal. E aí eu tive mais oportunidade de jogar no estadual em 1989, também com um menino novo que tinha subido, o Rogério Lourenço. E depois da minha geração veio o Júnior Baiano. O Júnior Baiano também subiu para o profissional quando eu fui vendido para o Botafogo. Então, assim, eu tive muitos aprendizados, né? Eu tive uma experiência fantástica no meu início de carreira no Flamengo, com os treinadores que eu trabalhei. E respondendo a sua pergunta, o Tele Santana foi um treinador assim, que me ensinou muito a aprimorar a minha parte técnica. Eu nunca fui um zagueiro de dar muito chutão para o alto e fazer muitas faltas, mas isso porque eu tinha em mente que o Tele Santana falava muito. Jogador de futebol não pode errar passe, jogador de futebol não pode errar drible, não pode errar cruzamento. E eu falava, pô, tem razão. Aí que eu comecei a trabalhar para melhorar o meu passe com a minha perna esquerda. Eu sempre fui destro. Tá? Se você reparar, no Flamengo, no Olaria, no Flamengo, eu sempre joguei na zaga pelo lado direito. Mas depois que o Tele me falou isso, eu comecei a aprimorar o meu passe com a perna esquerda, meu passe longo, passe curto, chute, a cobertura pelo lado esquerdo. E aí você vai ver na sequência da minha carreira que quando eu cheguei no Botafogo, eu só atuei pelo lado esquerdo. Verdade. Na seleção brasileira, eu atuei pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Verdade. Então isso era uma vantagem que eu tinha em relação ao zagueiro que só era canhoto, que só atuava pelo lado esquerdo. Né? Eu, sendo destro, mas também conseguindo jogar bem com a perna esquerda, eu sabia que eu ia ter mais oportunidades dentro de uma equipe para poder jogar de um lado e do outro. E no Botafogo eu não só joguei como quarto zagueiro a maior parte da minha carreira, mas também joguei de lateral esquerdo, para tu ver que eu aprimorei tanto a minha canhota que teve um treinador que falou, ó, vai de lateral e vai no fundo e cruza com a canhota. Eu falava, opa, deixa comigo que eu não vou te desapontar, né? Tava confiante. E é difícil, cara. É difícil. Até você adquirir confiança é complicado, cara. Aí, o Marcos Roberto botou um negócio legal aqui, cara. Quando eu era criança, só queria jogar na zaga e com a camisa 4, por causa do Gonçalves. Muito legal, essa referência que cria, né, cara? Porra, você pegou uma época, Gonçalves, talvez a época mais difícil do futebol, no sentido de que os clubes não tinham tanta estrutura, mas ao mesmo tempo formavam-se muitos craques. Todos os times tinham camisa 10, por exemplo, que estourava, independente se era de pequeno, médio ou grande porte. E a pergunta dificílima que eu não queria eu estar na sua pele nesse momento, mas responda para nós aí. Qual foi
o atacante, ou centroavante, ou ponta, ou meio ofensivo mais difícil que você teve que encarar na tua carreira, irmão, para marcar? O cara que era sarna, e era difícil até de dormir, tinha que entrar concentrado, senão sambava. Bem, você falou aí que nessa década de 90, final dos anos 80 e toda a década de 90, o futebol brasileiro, de fato, tinha muitos camisas 10 de qualidade, 9, 7, 11. Amigo, era só jogador bom. Todos os clubes grandes, você olhava para a ponta direita, tinha um catiço que corria, que driblava, olhava para a ponta esquerda, nego entortava, dava elástico, entendeu? E os jogadores de área, os atacantes de área, o famoso centroavante, também era só jogador com muita qualidade. Então, assim, eu enfrentei, no início da minha carreira, eu não enfrentei o Romário, enfrentei mais no final da minha carreira. O Romário dizia para mim que ia parar com 30 anos. Não, agora você vai jogar só até os 30. Depois que ele Ai, veio meu da Copa de Deus. 94, aí ele falava isso mesmo. Pô, já fui melhor do mundo, eu vou parar com É, 30 anos. é assim mesmo E ele aí, quando falando. eu ia jogar contra o Romário, ele falava, Gonçalo, pô, não precisa nem ficar me marcando, né, irmão? Tu sabe que, pô, vou ficar aqui na É, minha, tranquilo, fica malandro, tranquilo. E aí, malandro. daqui a pouco, ele, puf, gol. Saco. Eu falava, porra, bicho, o que que eu faço com o Romário? Ele, ele não dividia uma bola. Então, É. se tava a bola para dividir com o zagueiro, ele não chegava. Ele deixava o zagueiro chegar. Deixava, não estava nem aí, não botava o pé. E aí ele acabava fazendo o zagueiro acreditar que não precisava marcar ele, entendeu? A malandragem do Romário era essa. Ele Aquela falava carinha pro dele zagueiro, pô, assim, aquela peixe, carinha. não precisa me marcar não, pô, tô tranquilo É, aqui, não tô nem afim de correr hoje. Mas ele não estava afim de correr porque ele só queria fazer o que ele sabia fazer de melhor, que era gol, amigo. E ele sabia que não precisava correr para fazer gol. Essa era a malandragem do Romário. Não, ele falava, já corri muito quando eu era garoto. E corria mesmo, né? Que o início da carreira do Romário foi fulminante, ninguém parava o baixinho. Era uma explosão, uma é. arrancada, botava na frente e um abraço. Mas PSV, já no Barcelona. final, Pô, Deus me livre. isso já com 30 anos, ele falava essa, a malandragem dele. E com essa malandragem ele jogou até os 40, meu. E foi Eu parei com artilheiro. Mais de 34, 40 anos, artilheiro do Campeonato Brasileiro. 41 ele Só foi até na. os 41. Veja você. Pô, é Então doido. aí está explicado, né, cara? Eu acho que um atacante que faz 1.000 gols e que joga até os 41 anos, ele não pode deixar de não ser considerado o atacante mais difícil do futebol brasileiro nessa década que eu joguei. Romário, mas depois eu te confesso, pô, era muito difícil marcar o Edmundo. Paulo Nunes também era difícil porque ele se movimentava muito. Aí tinha os atacantes de área mesmo, grandalhões, né? O Evaí, Oséias, o Washington, Coração Verdade. Valente, os caras que eram bons na cabeça, né? Próprio Viola, né? Próprio Viola, Diney, Corinthians, enfim. Ginei, Então você olhava para os outros times, tinha um atacante de referência, que era esse cara mais forte, mais alto e tal, que fazia o pivô, mas que sabia jogar, sabia sair da área. E você Gaúcho, olhava para as Gaúcho também. pontas, olhava para as Saudoso pontas e Gaúcho. tinha quem? Saudoso Gaúcho também, pô. Gaúcho do Gaúcho. Flamengo. Era um terror Claro, na área, pô. na bola aérea também. Exatamente. Então eram muitos bons jogadores e assim destacar um é até um pouco, eu posso esquecer de Cruel. alguns que eu Verdade, marquei. muita. E qual foi a sua melhor atuação vestindo a camisa do Flamengo? Uma que você sempre recorda e te dá a satisfação de lembrar. Eu tive uma atuação para ver como é que às vezes um momento difícil na vida do ser humano, né, ou um fracasso, ele contribui com um benefício equivalente para que você possa crescer e ter sucesso no futuro. O gol contra que eu fiz no Flamengo me marcou tanto, mas foi tão impactante na minha vida, que eu tomei aquele erro, aquele fracasso,
como um aprendizado muito grande. E palavras do Zico, após aquele jogo, eu não vou esquecer nunca mais. Quando eu cheguei no vestiário, ele já estava no vestiário, que ele tinha pedido para sair, porque o jogo estava 3-1 e o Flamengo estava muito superior ao Botafogo. Mas eu acabei fazendo aquele gol contra, 3-2, e depois o jogo terminou 3-3. 3-3. O Uhum. Zico tinha pedido para sair antes, quando estava 3-1. Quando eu cheguei no vestiário, ele falou, eu vi aí a torcida gritando, pô, né, empatamos o jogo. Aí ele falou, pois é, pô, o Gonçalves teve uma infelicidade, fez um segundo gol, um gol contra. Aí ele falou, Gonça, Gonça. Aí eu expliquei para ele, falou, não se atrasa a bola na direção do gol, meu filho. Nunca mais, na minha carreira inteira, eu atrasei uma bola na direção do goleiro. Nunca. Caramba. Sempre atrasei, tirando do goleiro, e sempre passei esse ensinamento para todos os zagueiros com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas aquele jogo eu fiquei pensando tanto nisso, e durante a semana o Tele Santana falou, não, eu vou te dar uma outra oportunidade, você vai jogar o próximo jogo. Era um jogo contra o Volta Redonda na Gávea. Meu primeiro gol com a camisa do Flamengo no profissional, e De aliás, cabeça? um belo gol, Foi de cabeça? um gol que eu acho que mostra ali a minha capacidade de raciocínio, de condição técnica. Nós vencemos o jogo por 4-1 ou 4-2, se eu não me engano. E Esse depois seu gol daquele foi de jogo. cabeça, Gonçalves? Foi um gol de cabeça, Não, não? não, não. Não, foi com o pé? Eu antecipei uma bola no meio de campo, conduzi a bola, fiz uma tabela, recebi a bola por cima da zaga e me projetei ao ataque e fiz o gol tocando na saída do goleiro. Pô, gol de Foi um gol centroavante, hein? bonito. Gol de Não, um centroavante. gol bonito. Exato. Aham. Mas esse eu considero que foi o meu jogo mais importante com a camisa do Flamengo. Não é pelo gol que eu fiz, não, e pela vitória. Mas porque eu dei a volta por cima em uma semana, cara. Eu não fiquei pensando no meu fracasso de uma semana anterior, entendeu? Eu busquei me superar, eu busquei treinar muito durante a semana, esperando ter uma nova oportunidade. E por isso que a gente tem que ser grato às pessoas, né? Ser grato a Deus significa ter humildade para ser grato às pessoas. E o Tele Santana me deu uma outra oportunidade e eu fui lá e fiz um gol contribuindo para a vitória. O gol contra que eu tinha feito uma semana antes não ajudou, logicamente, a vitória do meu clube, do Flamengo. Foi um empate, né? Acabou o jogo terminando empatado, mas me ensinou muito, cara. Me ensinou muito. E por isso que eu sou grato ao Flamengo, porque se eu conseguir chegar onde eu cheguei na minha carreira, foi pelas experiências que eu vivi no Flamengo, foi pelas pessoas, os profissionais que eu tive ao meu lado, trabalhando, não só os jogadores, os profissionais da comissão técnica, médicos, o staff todo administrativo, que eu tenho um carinho até hoje muito grande, sou muito bem recebido quando eu vou à Gávea, funcionários. Fiquei muito triste há pouco tempo atrás, porque eu soube que o Flamengo acabou demitindo, por conta da pandemia, funcionários que estavam no Flamengo há mais Há de muitos 30 anos. anos. É. Quais foram os títulos, as faixas que você tem guardado até hoje aí, que você conquistou enquanto jogador do Flamengo? Então, na base do Flamengo nos juniores, eu fui bicampeão de juniores, carioca, e fui campeão brasileiro, né? Primeiro torneio em 1986, que é a Taça BH, que era mais ou menos foi o primeiro formato do Sub-20, a primeira competição disputada por todos os grandes clubes do Brasil e de diversas outras regiões, clubes pequenos, né? Então, Taça BH. E no profissional, eu fiz parte do elenco campeão brasileiro de 87, por isso que eu te falei que eu não quero saber se a CBF vai dar para o Sport Recife. O que importa é a faixa que eu tenho e a medalha que eu tenho de campeão brasileiro em 1987. Fui campeão da Taça Guanabara em 89, campeão da Taça Rio em 88, campeão da Copa Kirin no Japão. Ia falar agora, Copa Quirim. Exato, e essa competição eu fui campeão jogando, fiz a zaga junto com o Leandro,
foi uma grande referência na minha carreira, Pô, pela qualidade técnica dele, a pessoa, a liderança que ele tinha, apesar de ser um cara de não falar muito, mas ele tinha é. uma liderança técnica que era absurda. Então, assim, sem contar que naquela Copa Quirim também, tive o prazer de jogar uma competição como titular do Flamengo ao lado do Zico, né? Então, joguei ao lado do Leandro, ao lado do Zico e, e outros companheiros que fizeram parte daquela conquista. Então, foram alguns títulos que eu tive no Flamengo, até a faixa da Taça Guanabara, de 89, a faixa da Taça Rio, de 88, Campeonato Brasileiro de 87, Copa Quirim, e as do bicampeonato estadual e da Taça BH de juniores. E por que, quando e por que o seu ciclo encerrou com o Flamengo? Olha, na verdade, não é que meu ciclo tenha encerrado com o Flamengo. Depois daquele gol contra, a favor do Botafogo, eu até estava justamente falando isso, é que se você for fazer uma pesquisa, você vai perder muito tempo, talvez você não encontre um jogador que tenha uma história como a minha, né, de ter feito um gol contra num clássico e após o término do campeonato, esse clube no qual você fez esse gol contra a favor tenha contratado esse jogador. Então, por isso que eu falo que a minha história com o Botafogo já estava no destino, né? Eu não posso deixar nunca de ser grato ao Flamengo, porque eu só sou o Gonçalves do Botafogo porque eu joguei no Flamengo. Se não tivesse acontecido esse fato de eu ter feito um gol contra, jogando pelo Flamengo a favor do Botafogo, e que acabou contribuindo para que o Botafogo fosse campeão naquele ano do estadual, tá? Isso aí é bom. Os torcedores mais jovens, que não acompanham a história e se apegam somente à rivalidade, eles precisam conhecer bem a minha história, né, no futebol do Rio de Janeiro, como eu estou tendo a oportunidade de contar, por isso te agradeço muito por essa oportunidade, porque pela primeira vez eu estou falando para torcedores do Flamengo sobre a minha história no Flamengo, estou falando para torcedores do Botafogo sobre a minha história, né, no Botafogo e no Flamengo, como se deu. E isso é um fato que eu não tenho como negar, né, que faz parte da minha história. Então, as pessoas, somente a geração mais nova, que não me viu jogar, mas que é apaixonada pelo Botafogo ou pelo Flamengo, e não conheciam até esse momento a história, não se prendam a essa rivalidade. Aqui nós estamos falando de exemplo, estamos falando de referência no futebol, de uma história bonita, de superação no futebol, de conquistas, de aprendizado, né? Então, não se apeguem à rivalidade. Você sabe que eu trabalhei muitos anos como comentarista, trabalhei no Sport TV, trabalhei na Bandeirantes, no programa Os Donos da Bola, antes de vir para cá. Eu sempre tive o respeito do torcedor flamenguista, né, por ter atuado também na seleção brasileira, mesmo aqueles que nem sabem da minha história, do meu início de carreira no Flamengo. E os botafoguenses sabem, e muitos lembram disso, desse episódio do gol contra. Os mais novos não sabem, porque não me viram jogar, né? A geração que não me viu jogar no Flamengo e não sabia dessa história, eu tive que contar e conto sempre. Não vou nunca deixar de contar, né? Não tem por que esconder isso. É a minha história, é a minha vida. Não posso esconder, só tenho que agradecer, ser grato por isso. Você mencionou em duas ocasiões assim, eu não ter tido sucesso no Flamengo, mas ter tido sucesso no Botafogo. Eu, dentro da minha percepção, meu ponto de vista, o pessoal que é meu seguidor aqui já me conhece. Eu falo o que eu penso, sou um cara de personalidade, e não sou muito de vangloriar, de fato eu nem convido, estou sendo sincero para você. Eu não sou obrigado a bater papo com uma pessoa que tem uma postura, de repente, que eu não acho legal. Então eu prefiro não, porque isso aqui para mim não me rende nada de dinheiro, é satisfação pessoal. Então eu convido que eu acho que quem tem uma postura legal, quem é vencedor e vai agregar algo numa live. Então, meu irmão, eu só queria expor a minha opinião do seguinte: você foi um cara que teve sucesso sim no Flamengo. Primeiro, para você entrar no Flamengo, tem que ter mérito.
Você sabe muito bem disso. Claro. Na base, no profissional, tem que ter muito mérito. Para chegar a ser titular pelo Flamengo, tem que ter mais mérito ainda. Para se manter por mais de um ano no Flamengo, tem que ter muito mais mérito ainda. Para conquistar título vestindo o manto sagrado com a pressão que a torcida impõe, tem que ter mérito. Para sair dali ainda, dentro de um cenário, um contexto macro, um cenário nacional, e você ainda ser enxergado por uma grande equipe que é o Botafogo, para você ter chegado numa Copa do Mundo e hoje, depois de 30 anos que já se passaram, você chegar aqui e falar o seguinte: tenho gratidão, minha identificação é com o Botafogo, mas tenho gratidão pelo Flamengo, meu irmão, isso além de te tornar mais vitorioso de uma maneira geral, me força até aqui a falar o seguinte para você. Você teve muita identificação com o Botafogo, isso é inquestionável, mas você é um grande vitorioso que vestiu a camisa do Flamengo. E eu, em nome da nação rubro-negra, venho aqui te saudar, te agradecer. E você, irmão, fez parte da nossa história e faz até hoje. Então eu, em nome, estou falando sem demagogia alguma, em nome do Flamengo, em nome da nação rubro-negra, te agradeço por tudo que você representou o Flamengo. E aquele gol contra, irmão, que você fez, que é uma falha. Me cita um zagueiro aí, o melhor da história, que ele fez um gol contra num dado momento. Todo zagueiro, isso aí é ossos do ofício, não tem jeito. Tá ali perto do gol, irmão, vai fazer um gol contra. Então, assim, se aquilo te serviu como aprendizagem, se aquilo ali depois te levou a uma Copa do Mundo, por exemplo, pô, tem noção do que é uma Copa do Mundo, cara? Pô, na década de 90, irmão, é muita gente boa, Gonçalves. Então, irmão, eu acredito que o Pelé, acredito que a camisa do Flamengo, eu acredito que o gol contra, acredito que o Zico, Aldair, Moser, acredito que todo esse cenário, todo esse contexto, a camisa do Botafogo, o título de 95, grande zagueiro também, você jogou lá por Wilson Gotardo, tudo isso junto, culmina, irmão, nisso tudo que você está falando, nessa serenidade, você passa o seguinte sentido para nós aqui: uma sensação e o sentimento de dever cumprido. Então, cara, continue honrando o Botafogo como você sempre fez. Botafogo realmente foi um local que foi um trampolim para a tua carreira, você conquistou títulos importantes. Mas continue também com essa gratidão, porque o Flamengo fez a tua raiz forte, irmão, para suportar tudo isso e para você chegar onde chegou. Melhor zagueiro da história do futebol brasileiro. Tem um para mim que foi um monstro, que eu não vi jogar, mas aí vai pela história do futebol brasileiro, de todas as Copas do Mundo, né, de todas as conquistas. Então, assim, Nilton Santos, para mim foi um monstro, né, campeão seguido, 2 Copas do Mundo. E assim, eu comparo muito o Nilton Santos pelo que ele foi no Botafogo, de ter começado a carreira de lateral e depois terminado a carreira como um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro da história, com a do Leandro do Flamengo, que eu tive a honra de aprender dentro de campo com ele. Qualidade técnica dele, o ser humano que ele era, o profissional que ele era e tudo que ele me ensinou. Então, assim, o Leandro foi para mim, nossa, um cara, uma grande referência na minha carreira para que eu desse sequência por toda a minha carreira e tivesse o reconhecimento que eu tive não só no Brasil, mas no futebol mexicano, onde eu joguei por 5 anos, eu também fui considerado o melhor zagueiro da competição no ano de 93 e 94. Então, quando você tem números, quando você tem fatos, as pessoas podem não concordar. Ninguém é obrigado a agradar todo mundo, né? Ninguém consegue agradar, nem nosso mestre maior Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, mas a gente tem que ter princípios e valores, como você falou aí. E isso eu não abro mão. Eu não abro mão porque eu sou referência, eu ensino para minha garotada há mais de 20 anos na minha escolinha de futebol o que é ter caráter, o que é ter personalidade, o que é ter superação, o que é saber conviver com as derrotas que o futebol nos proporciona e com as alegrias, com as vitórias. Então eu falo isso para eles, eu não posso
me posicionar diferente, entendeu? Por isso que eu estou sendo muito grato a você, porque é pela primeira vez aqui, isso é um marco para mim, na minha rede social. Pela primeira vez eu estou falando com um canal, ou um jornalista, ou um canal, ou que seja, uma mídia do Flamengo que está me dando a oportunidade e reconhecendo a minha carreira como um todo, mas principalmente o meu início, a minha formação no Flamengo. Então eu te agradeço muito por essa oportunidade. A CBF chama o Gonçalves hoje, fala para ele assim, olha só, o Tite não vai poder participar do próximo amistoso contra a Argentina. E outra, você não pode pegar zagueiro da Europa, pode pegar qualquer jogador da Europa, menos o zagueiro. Quais são os 2 zagueiros que jogam no Brasil hoje? Vou até alongar um pouquinho a pergunta para você pensar aí. Que você acha que casaria bem num selecionado com a camisa amarelinha ali contra uma Argentina, por exemplo, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, bem bonitinho. Quem são esses 2 caras mais prontos hoje no futebol brasileiro para vestir amarela? Então, assim, eu achei que um dos destaques de 2019 como zagueiro, um foi o Rodrigo Cairo, achei que jogou muito durante toda a temporada no Flamengo, e te digo outra, me surpreendeu, tá? Porque quando o Flamengo anunciou a contratação, ele não vinha de uma boa fase no São Paulo, Não. e eu achei que era uma contratação que não iria dar certo. Mas é o que a gente fala, antes a gente acha, o ser humano tem o mau hábito de julgar as pessoas, de julgar situações antes de verem as situações acontecendo. Inclusive não começou bem. Não iniciou bem, tomou alguns gols ali nas costas dele, mas depois ele conseguiu estabilizar ali, realmente deslanchou. Não, sem dúvida. E um outro zagueiro que ano passado também foi muito bem, e que por coincidência esse ano está jogando no Flamengo, é o Léo Pereira, né? Então, assim, se você for ver as estatísticas, e futebol hoje você tem que avaliar números, estatísticas e, logicamente, a performance do jogador durante os jogos. Então, ano passado, eu achei que o Rodrigo Cairo fez uma excelente temporada, muito regular nas atuações. Sim. E o Léo Pereira também se destacou bastante. E eu posso falar do Léo Pereira porque não é porque ele está no Flamengo agora, porque eu vi ele jogando aqui no Orlando City em 2017. E eu vi alguns jogos dele que ele teve atuações desastrosas. Então, ele voltou para o Brasil, ele voltou para o Brasil e se superou, tá? Porque ele deu um salto de qualidade nesses 3 últimos anos e é merecedor de tudo que ele está colhendo agora, né? É aquela coisa, quem planta, colhe. Você tem que plantar o bem, tem que plantar coisas boas e tem que ter atitude mental positiva para você poder alcançar aquilo que você deseja. No Flamengo, nesse time de 2019, o Rodrigo Cairo jogava pela direita com o Marinho canhoto pela esquerda. Né? O Léo Pereira também é um jogador canhoto e essa formação deve permanecer. Mas... ainda tem o Gustavo Henrique também, que é um grande zagueiro também, que veio do Santos. Eu te confesso que o Gustavo Henrique eu não acompanhei muito ano passado e teria que ver assim, outro zagueiro de destaque no futebol que eu acompanho mais, né, logicamente, o futebol do Rio, fica assim, eu não gostaria de cometer uma injustiça, porque eu aqui de Orlando, eu acompanho, obviamente, mais os clubes do Rio de Janeiro. Então não acompanhei muito. Tem o próprio Jeromel também, né, cara? Jeromel é um grande zagueiro do Grêmio, né? Sem dúvida. O Jeromel já é um zagueiro de seleção brasileira, né? Já é um zagueiro de seleção, exatamente. Você fez a pergunta, quem que eu levaria, né, no lugar do Tite? Então, eu te confesso que eu teria que analisar melhor os zagueiros que estão em atividade no futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, né? Principalmente Copa do Mundo. Muita gente, cara, a maioria dos brasileiros tiveram o sonho de ser jogador de futebol. E até sonharam mesmo, de ir dormir, sonhar que estava jogando pela seleção brasileira e tal. Você realizou esse sonho, você jogou pela seleção. Eu lembro que você jogou naquele bonde dos careca, em 97. Foi muito legal aquela seleção.
Inclusive tinha Ronaldo e Romário juntos na seleção, não é isso? Ou estou enganado? Juntos. Não, juntos. Rapaz, como é que é treinar com esses. Que você ali. Você jogou como titular aquela Copa das Confederações? Não, aquela eu marquei, tive que marcar nos coletivos, eu marcava os dois. Meu Deus do céu, como é que era isso, cara? Conta pra nós aí. Porra, Como é eu te brabo falei, aí. né? O Romário era aquele migué tradicional, né? Aham. De, nossa, pô, não precisa nem chegar, que eu não vou dividir nunca a bola com você, tal, tá tranquilo. Meu negócio é fazer gol, quando sobra para mim eu boto para dentro, acabou. E o Ronaldo também, como conviveu muito no início da carreira com o Romário, ele no treino ele também dava aquele migué, entendeu? Então eu nunca tive muita dificuldade com o Ronaldo para marcar ele na seleção brasileira, na Copa, Copa das Confederações, na Copa América de 97 eu fui titular, então eu estava sempre do lado dele, não estava contra nos treinos. E o Ronaldo, de fato, foi um jogador espetacular, né, cara? O Ronaldo Fenômeno foi um fenômeno, realmente. Rapaz, aí chega a Copa do Mundo. Algumas perguntas, né, sobre aquela Copa do Mundo. Primeiro, como foram. Primeira experiência, como que é jogar uma Copa do Mundo? O que você sente? É um sentimento de dever cumprido? E outra, conta um pouquinho da tua experiência. Você entrou em 2 partidas dessa Copa, não foi isso? Foi. E como é que foi? Como é que é o sentimento? É a mesma coisa? Você está tão concentrado que esquece que é outra dimensão? Como é que é isso, cara? O sentimento maior é de realização, né? De conquista. Independente de conquistar o título da competição ou não, é uma conquista pessoal para todo jogador que é convocado para uma Copa do Mundo, né? Porque você concorre com, sei lá, quantos zagueiros tem no futebol brasileiro? Se você for pegar os 2 titulares de cada clube grande da Série A, né, seriam. Bota aí que dos clubes grandes são os zagueiros que são mais vistos, tá certo? Ou têm mais oportunidade de serem analisados e avaliados pelo técnico da seleção brasileira. Então nós temos aí 12 grandes clubes de futebol brasileiro, dos mais tradicionais, né? Os 4 do Rio, 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, né? Então você tem aí 12, então você tem 24 zagueiros, certo? Para poder Saíram em 4. sair em 4. E se você for analisar todo o universo de zagueiros da Série A, é um número maior, e se for contar com os zagueiros também que estão nos clubes espalhados pelo mundo, Pelo mundo, verdade. o universo ainda maior. Então você conseguir estar entre os 4 Pô. já é uma realização pessoal, sem dúvida nenhuma, uma conquista. E jogar uma Copa do Mundo é você se sentir como um soldado na guerra, representando e defendendo o teu país. Esse é o sentimento, assim, para resumir. Pô, Entendeu? É espetacular. você, de fato, saber que você tá defendendo ali toda uma nação e que sabe que você pode fazer essa nação feliz. E na época, na Copa, logicamente que a seleção brasileira, eles motivavam o grupo, os jogadores, justamente com essas reportagens da alegria dos torcedores nas ruas após os jogos, o choro do torcedor, a emoção do torcedor, e aquilo que era o combustível para que a gente cada dia mais alimentasse o sonho de ser campeão e pudesse treinar cada vez mais para se preparar para isso. Então, ter chegado numa final é meio que uma realização pessoal de chegar no ápice, até o final, dando alegrias a cada jogo e vendo aquela emoção do torcedor jogo após jogo até a final. E aí, a final, nós tivemos aquele problema com o Ronaldo Fenômeno e... Aí que eu ia entrar, Gonçalves. Aonde você estava nesse momento que teve o problema lá de fato com o Ronaldo e até onde esse problema pesou dentro do grupo para que não
tivéssemos saído exitosos ali naquela final ali contra a França, cara. Pesou, eu diria que 100%. Se a É gente mesmo, fosse. cara. É porque Desestabilizou geral. desestabilizou a tomada de decisão da própria comissão técnica que foi muito equivocada, né? Que a gente depois analisando melhor e com mais conhecimento sobre gestão de grupo, sobre planejamento estratégico para um determinado jogo e gerenciamento até do emocional de um grupo que vai fazer um jogo, né, importante e decisivo como esse. Eu acho que depois de já a comissão técnica ter definido que o substituto seria o Edmundo e ter preparado ele, né, emocionalmente para entrar jogando e fazer o melhor possível, substituindo o Ronaldo, acho que o fato da comissão ter voltado atrás e ter escalado o Ronaldo desde o início do jogo foi uma decisão muito equivocada e que contribuiu para a desatenção do time que estava em campo, dos jogadores, nos 2 gols que nós sofremos com 20 minutos. Você vê claramente ali que 2 gols de bola parada e de desajuste de marcação e falta de concentração, né, na verdade. Quando você toma um gol de bola parada, é falta de concentração, claramente. Porque você treina para evitar que o adversário possa fazer o gol. A gente treina muito. Os times de futebol treinam jogadas ensaiadas no córner ofensivo e no córner defensivo. Então, todo mundo sabia quem tinha que marcar quem e na hora ali ninguém marcou quem tinha que marcar. Ou seja, o emocional de Branco fato. geral. Deu um branco geral. E aí, Aquela numa Copa falta de do Mundo, concentração. você com 20 minutos, contra a dona da casa, o estádio todo contra você, você toma 2 gols, como é que você consegue reverter? Uma seleção com a força da França, né? Com o Mas Zidane, que é assim, um monstro também, né, cara? não, mas Como tudo marcar um bem. Zidane? A França tinha uma excelente equipe, Zidane, craque, Sensacional. conhecido mundialmente, mas assim, na boa, nosso time era melhor. Era melhor, lógico. Isso aí é Nosso time era óbvio. melhor. Se Óbvio. botasse para jogar de novo contra a Sim. França sem esse problema do Ronaldo, eu não Tinha sei ganho. se nós venceríamos todos os jogos, mas eu tenho Pô, certeza que nós mas a iríamos maioria, vencer sim. mais, iríamos vencer Sim. mais do que perder. Isso você Eu pode tenho ter certeza disso. certeza. Verdade. O cara que ia entrar no lugar do Ronaldo, né, na ocasião, era o Edmundo. O Edmundo ficou marcada a cena, até sabe, daquele jogo, onde aquele presepeiro vai e faz a dança da bundinha na tua frente, né, Gonçalo? Como é que você encarou aquilo e depois rolou a pilha nele? Tu botava a pilha nele com aquilo, ou ele te sacaneava? Como é que ficou essa relação de vocês, cara? Não, depois a gente. Nós tivemos, inclusive depois disso, nós jogamos a Copa do Mundo juntos, jogamos a Copa Aham. das Confederações. Não, ele não foi na Copa das Confederações. Mas Copa assim, América que ele foi, né? Ele foi na Copa América. na América, a Copa É, América a foi Copa o último América e Copa do jogo. Mundo. Foi antes É, desse foi jogo. antes, é verdade. E foi na Verdade. Copa América que ele falou, olha, a galera estava encarnando muito nele, porque falando que, pô, como é que pode, Edmundo, brincadeira, o Vasco só quer tumultuar os campeonatos, pô, o Botafogo já passeou em vocês, ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, Romário se encarnava muito nele, todo mundo encarnando nele, o pessoal da Europa, né? E ele falou, não, porra, eu vou ganhar e vou sacanear o Gonça, eu vou zoar ele e tal, vocês vão ver e tal. Que baganada, pô, o time do Botafogo é melhor, não sei o quê. E ele falou que ia me zoar. Só que eu já declarei isso muitas vezes, naquele lance ali, cara, final de jogo, o Vasco estava ganhando de 1-0. Na pelada, o que você pensa quando um jogador que tem com a bola baixa e bota a mão no joelho? O que você pensa? Cansaço, é sinal de cansaço. O cara tá Tá morto. com cãibra, tá dando cãibra, O alguma cara coisa, irmão. quando faz assim aí, bota a mão aqui, para respirar, é sinal de cansaço. Aham. Então eu vi isso. Falei, quando ele abaixou, eu falei, pô,
tá ali cansado, deixa ele lá, eu não vou dar o bote, ele que tem Aham. que vir. Se ele está cansado, É. ele tem que vir para cima, vou esperar. Para que eu vou dar o Até bote porque lá? chegar de primeira nele era sinistro, né, É Gustavo? Chegar lógico. de prima no Edmundo. E aí ele parou, e tanto é assim que ele deu tanto tempo que vieram dois outros ex-companheiros para dar o bote sem que eu tivesse necessidade de sair para o combate direto. Não vi que ele tinha feito aquela rebolada. E aí acabou o jogo, a imprensa veio. Pô, tu viu Ai, meu Deus do céu, que o cara. Edmundo rebolou É. e tal? Eu falei, pô, cara, não vi. Só fui ver depois na televisão, mas aquilo foi a melhor coisa que podia ter acontecido, cara. Aquela provocação que nos deu força ali para vencer o jogo seguinte por 1-0 e conquistar o título. Aí foi a nossa vez de tirar a nossa onda, de ir às forras, também fazer a Todo mundo fez provocação. lá, eu Assim, lembro. E depois assistindo pela TV, você riu? Você achou engraçado? sim, Foi claro. engraçado, né, É Gustavo? Foi lógico. engraçado. O Edmundo é engraçado, né, cara? Não Eu tem falei, jeito, pô, né? ele tá de brincadeira, como é que ele faz isso, cara? Pô, em resumo, hoje nós somos grandes amigos. O filho dele cresceu junto com o meu filho, né? Ele tem o Juninho, foi meu aluno na minha escolinha de futebol desde Ah, 6, legal. 7 anos de idade, lá no Rio, e grande até a mesma idade do meu filho, que na época da Copa, inclusive, a minha esposa estava grávida do meu filho e a esposa dele estava grávida também. Eles nasceram no mesmo ano. Legal. Mas o Esse- Edmundo, essa, irre- essa, essa irreverência do futebol, você sente falta disso hoje, cara? Tô falando porque eu sinto. não, A década de 90 era mas sensacional, hoje cara. não tem muito isso, né? Porque Não tem, agora é tudo todo mundo aqui, ó, esse negócio baixinho, de meio com medo de falar, de dar. é verdade, É. cara. O futebol mudou um Aquela pouco. época antes do clássico, o nego incendiava o clássico, cara. Não tinha nem gente mais pra entrar no Maracanã, meu irmão. Tanta gente. Não, E tá vinha um aquilo. falando que era Deus do Rio, outro era rei do Rio. Rapaz, eu fico imaginando a vida do zagueiro, né? No meio desse fogo cruzado. O Isso, cara. zagueiro que sofria, né? Eu te parabenizo por isso, porque isso Obrigado. é um gesto de um vitorioso, né? E eu vou torcer sempre Obrigado. para que você tenha sucesso cada vez maior nas redes sociais, né? Tanto no Instagram como no YouTube, no seu canal, e que você possa continuar agregando algo de bom à vida das pessoas. E o fato de você estar me dando essa oportunidade de eu trazer a minha história, que é uma história de superação, é uma história vencedora, que pode inspirar outras pessoas também a superarem dificuldades, a não desistirem de seus sonhos, né, e de focar em construir uma história, um legado, uma história de sucesso que possa permanecer para o resto da vida e inspirar a vida de outras pessoas. Sempre houve um monopólio de uma emissora, né? Transmitir os jogos e etc. Na Europa já não há isso há bastante tempo, até pela mentalidade, a cultura e o alcance que lá se tem. O Flamengo quebrou um pouco desse protocolo, foi buscar meio que uma, entre aspas, uma alforria. E eu queria saber a sua concepção, porque isso divide muito opiniões, tá? Qual a sua concepção? Isso é salutar para o futebol? Não estou falando de Flamengo. Essa atitude foi salutar para todos os clubes, que eu já vejo clubes hoje se interessando já no projeto. Caramba, eu preciso também fazer algo igual. O que você acha sobre esse projeto Flamengo versus emissora e ex-detentora dos direitos de transmissão? Então, olhando pelo aspecto do mercado, tá, do que representa o negócio de futebol hoje no Brasil e no mundo, existe um mercado de futebol capaz de atrair empresas como patrocinadores, várias emissoras de televisão para que possam estar investindo nesse negócio. Na verdade, a emissora, como investimento que ela faz no futebol para transmitir os jogos, pagando aos clubes, ela não está fazendo isso porque ela é boazinha, não. Ela está fazendo isso porque é o business dela. Tá? Isso tem um retorno, tem um lucro. Ela sabe o quanto ela investe e ela investe o valor porque ela sabe que ela vai ganhar mais do que o que ela está investindo. Porque se fosse para investir e ganhar menos, ela não faria. Ninguém faria. Isso É. aí. E assim como os patrocinadores também,
né, que expõem as suas marcas, eles fazem isso porque sabem que vão ter o retorno. Senão ninguém ia dar nada, ninguém dá nada de graça. Essa é a realidade. E eu acho que o que o Flamengo fez foi um marco nesse mercado e que pode ser, sim, benéfico para todos os clubes do futebol brasileiro. Primeiro porque, pela medida provisória baixada pelo presidente da República, o que vai acontecer é que vai acabar esse monopólio de uma única emissora. Se bem que essa emissora é a melhor. Ninguém pode deixar de Sim. reconhecer que é a maior Aham. e a melhor emissora que nós temos no nosso país. Mas ela vai dar a oportunidade agora, essa medida provisória, de que outras emissoras também possam participar desse mercado, né? Tendo mais chance também. Então, o que vai acontecer? Vou te dar um exemplo. O Flamengo lucrou, no ano de 2019, com direito de transmissão, uma quantia de 244 milhões de reais. Tá? Foi o clube que mais rentabilizou com seus jogos transmitidos. Se você pega somente o Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi o clube que mais arrecadou porque foi o campeão. O Flamengo arrecadou 66 milhões de reais. Agora, tem uma coisa interessante. Apesar do Flamengo ter sido campeão, apesar do Flamengo ter a maior torcida do Brasil, se você for olhar a coluna de recebíveis de todos os clubes do futebol brasileiro por jogos transmitidos, o Flamengo perde para o Cruzeiro, que foi rebaixado. O Flamengo arrecadou nessa coluna, porque o dinheiro da televisão é um pacote, um montante que a Globo destina para a CBF, para os clubes, e esse valor ele tem 3 divisões. A primeira delas, todos os clubes recebem o mesmo valor, então todos os clubes receberam 40% desse valor, foi dividido igual para todos os clubes. Isso foi algo em torno de 22 milhões de reais que todos os clubes receberam, do Flamengo ao Avaí, né, que tinha subido da Série B. Os clubes que subiram da Série B receberam 22 milhões e os outros clubes grandes também. E aí vem uma segunda coluna, que representa 30%, que os clubes recebem em relação ao número de jogos transmitidos. E aí eu não sei como é que a Globo faz para escolher, porque tem clubes que têm mais jogos transmitidos do que outros. E o fato de ter mais jogos transmitidos gera uma fonte de receita maior. Lembrando que, além da Globo, nós temos as TVs abertas, Record, SBT, TV Bandeirante, e temos as TVs fechadas, né? ESPN, Fox Sports, Esporte Interativo, que agora é da Tânia, que comprou, inclusive, também a transmissão do Campeonato Brasileiro. E os clubes hoje têm, sem dúvida nenhuma, o futebol não consegue mais sobreviver sem a receita de televisão. Essa é a principal receita do futebol brasileiro e do futebol mundial. Tá? Então, isso não tem como. A gente já faz parte do novo cenário do mercado do futebol mundial. Então, você me perguntou o que eu achava. Eu acho que é muito bom para o futebol brasileiro essa abertura dos clubes poderem transmitir seus próprios jogos pela TV do clube, como a Flá TV fez no jogo passado contra o Boa Vista, que o Botafogo pode fazer pela Botafogo TV, e o que é o que vai acontecer agora nesse fim de semana, né? Porque o Flamengo vai ter que retransmitir o jogo pela Flá TV contra o Volta Redonda, e Botafogo e Fluminense estão negociando para que também possam fazer a transmissão, cada um nos seus canais, cada um na sua TV. Hoje eu confesso... Parece que a Globo quer transmitir esse jogo do Fluminense e Botafogo. Ah, Não sei se não sei se fecharam. A última informação até quem está assistindo aí, se quiser participar conosco, a última informação que eu obtive foi que a Globo estava interessada até para bater de frente ali com essa transmissão do Flamengo, né? Então, eu te confesso que hoje eu tive um dia muito corrido e não parei nem para ver nenhum tipo de notícia.
E não sei, sinceramente, como é que está essa negociação. Mas tem um amigo meu aí que estava na live, não sei se ele ainda está, que é diretor da FERJ, e talvez ele pudesse dar alguma informação. Não sei se o É, Luizinho está aí O ainda. Eliomar já disse aqui que já foi anunciado mesmo, que a Globo vai transmitir mesmo, entendeu? Exato. É, A Globo então, vai transmitir, maravilha. então, Então, a gente vai ter a oportunidade de assistir pela Globo. Já deu que a Globo vai transmitir ao vivo. Chororô e Roger. Os caras- Brincadeira. Chororô versus Flores. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não sei quem é esse. Não, é Chororô ou Chororó versus É Flores? chororô, por causa do que o Botafogo chora quando perde pro Flamengo. Que o Não, Souza fazia caveirão. Que o Souza fez. Que os caras gostam de fazer pra sacanear o Botafogo, pô. Quando mete gol, quando ganha tá, título. lembro. Chororô. E quem Flores é por quê? Não entendi. É Fluminense, né? Que diz que a galera Ah, bota a pilha que é time dos Bambi, tal. sei, é igual lá a rivalidade em São Paulo, né? Que São fica com Paulo, São do São Paulo, Paulo, é isso aí, cara. os corintianos. Gonçalves, nós paramos mais ou menos no cenário geral, aí você entrou nesse mérito novamente das TVs, da transmissão, mas o cenário hoje do futebol do Rio. E você acha que o Campeonato Carioca, cara, tem futuro? Tem muita tradição, né, Gonçalves? Mas você acha que hoje você vê futuro no Campeonato Carioca, com tudo que tem acontecido? Eu acho que sim. Eu não gostaria que o Campeonato Carioca terminasse, porque é tradição no nosso estado, tradição na nossa cultura, tradição dos nossos clubes. Também tem os clubes pequenos, que seriam dos clubes pequenos, né? Se terminar o Campeonato Carioca. Então isso seria muito ruim, assim. Então eu não gostaria que terminasse, não. Mas eu não descarto essa possibilidade em função, talvez, de uma readequação do calendário, se a CBF ou os clubes grandes entenderem que poderá ser mais lucrativo se eles formarem uma liga, né, como existe já a Premier League, como existe a La Liga na Espanha, e talvez, quem sabe, pode ser que eles encontrem uma fórmula diferente de um novo business dentro do mercado do futebol e entendam que pode ser melhor criarem uma liga adequando esse novo calendário de acordo com o calendário europeu. Então, não descarta essa possibilidade, mas, de fato, pode ser que os clubes já comecem a pensar. Não sei, acabar o estadual é acabar com uma tradição, né, amigo? É acabar com a rebolada, é acabar É com verdade, a cara. caravela do Vasco lá, que em Toda, 90, toda aquela irreverência da que antiga foi geral. campeão. E, enfim, é uma série de coisas quem viveu, Verdade, cara. viveu. E foi uma época muito boa da geral do Maracanã e que hoje já não existe mais. Vendo pelo cenário mundial, não cabe mais competições, até pelo dinamismo, né, do futebol, não cabe mais essas competições regionais. Você vê pelo mundo afora aí, eles foram abolindo esse tipo de coisa, né? Mas realmente o futebol carioca, cara, é um charme, né? Paulista também, mineiro, gaúcho. No Brasil Foi, tem essa cultura, né? sempre foi, sempre foi. E isso é que move essa rivalidade entre os clubes no Brasil, porque hoje em dia, eu vou te falar a verdade, amigo, os clubes no Brasil já existem uma desigualdade técnica, primeira, financeira, segunda, técnica. Por quê? É o exemplo do Flamengo na atualidade. Se o Flamengo é o clube que mais arrecada, e essa arrecadação significa o dobro, ou às vezes o triplo do que ganham outros clubes grandes, de tradição também, dentro do Estado e em geral no futebol brasileiro, esse poder financeiro vai possibilitar o Flamengo sempre contratar os melhores jogadores. Se você contrata os melhores jogadores, os melhores treinadores, obviamente você tem uma probabilidade maior de conquistar as competições. É o que acontece na Espanha com o Real Madrid e Barcelona.
às vezes o Atlético de Madrid, que é outro gigante, consegue ali ganhar um campeonato. Mas você pega períodos a cada 10 anos, Real Madrid É. ganha 4, Barcelona ganha 4 e o Atlético de Madrid ganha 2 ou ganha 1. E o Real ganha 5, o Barcelona ganha 4. É. Ou o Sevilha, o Barcelona Sevilha às ganha. vezes fica ali beliscando também, mas nunca chega também, né? Ou às vezes o Valência, Barcelona ganha Sevilha. 5 e o Real 4, entendeu? Mas eles visam Champions League e as outras grandes competições. Então, aqui no Brasil, hoje o Flamengo está, eu diria que nesse patamar, em função do poder financeiro, de ser o clube que mais arrecada, e com isso eles podem contratar os melhores jogadores. No Campeonato Carioca, por exemplo, o Atlético Paranaense, que começou um trabalho de reestruturação há 15 anos atrás, e não ganhou nada, só ganhava estadual. Não ganhava a Copa do Brasil, brasileiro, tá certo? Mas eles tinham um planejamento para que pudessem chegar em tantos anos, como uma meta de longo prazo, a ter a estrutura que eles conseguiram montar, e aí com um estádio, uma arena moderníssima, e com isso a geração de recursos foi aumentando a ponto deles poderem também investir na contratação de bons jogadores e aproveitar a qualidade técnica dos jogadores formados na base do Atlético com a estrutura que eles criaram ao longo dos últimos 15 anos. Isso está começando a dar resultado agora, somente, né? E, bom, Eu primeiro... até aproveito esse gancho, desculpa, Gonçalves, incluindo aqui uma pergunta já nesse teu raciocínio. Baseado nisso, nessa estrutura que você tem acesso hoje aos clubes brasileiros, quem que você vê, por exemplo, com uma estrutura e um elenco que possa superar esse time do Flamengo que deu liga, um time que se encaixou, muito mérito também de uma mentalidade europeia, né, cara? Ali como disciplina, gestão, o próprio Mister veio também e implantou ali também, de uma forma ou de outra. Eu até acho, na minha opinião, que muita gente não entendeu muito o processo no início. Só começaram a ter mais credibilidade quando os resultados começaram a surgir. Eu acho que o Brasil precisa muito disso, né? Ver para crer. O que Não. você acha disso, irmão? Então, na verdade, assim, o futebol brasileiro ele está passando por uma transformação. Eu acho que isso, o principal impacto dessa nova medida baixada pelo governo federal é justamente proporcionar que os clubes possam pensar em como solucionar seus problemas. Ou, em outras palavras, como os clubes podem se reinventar a partir até mesmo dessa pandemia do coronavírus. O maior problema dos clubes de futebol brasileiro é o passivo que foi adquirido ao longo de mais de 30 anos. Então, essa dívida que o Botafogo tem, por exemplo, é impagável. Tem como pagar 800 milhões de reais de dívidas trabalhistas, fiscais. Se for pagar um valor desse, não vai conseguir nunca montar um time competitivo. Então, a solução é o clube empresa. É a mudança desse modelo de gestão. E eu imagino que se os clubes, quando pararem para pensar e botar no papel o quanto pode ser interessante para o clube esse novo modelo de gestão de um clube empresa, capaz de atrair investidores estrangeiros, que para o torcedor é bom que fique bem claro que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Tá? O torcedor vai continuar tendo acesso ao clube social, né, às resenhas, os conselheiros dos clubes vão continuar se reunindo no Botafogo, no Fluminense, no Vasco, no Flamengo. Não muda nada com relação à tradição do clube, à cultura do clube e à parte social do clube. O que muda é a gestão do time de futebol. Tá? Então, isso aí pode ser que o Botafogo, que está pensando já e já está nesse processo de transição, pode ser que amanhã chegue um chinês
cheio da grana, e falar assim, tá aqui, ó, eu quero comprar 51% da companhia Botafogo. E aí ele vai falar, ó, eu vou botar aqui R$ 1 bilhão. Pô, R$ 1 bilhão. Mas esse R$ 1 bilhão não significa que a companhia Botafogo vai pegar esse 1 bilhão e vai falar para o clube social, olha só, a gente deve aí 800 milhões. Então toma aqui, quita essa dívida. Não vai fazer isso, certo? Mas vai ser 1 bilhão que vai ser investido no futebol do clube. E isso vai ser ótimo. Por quê? Vai se construir, terminar a construção do CT, o Botafogo vai ter um dos melhores CTs do futebol brasileiro, ou equiparado aos que já existem, né, como o do Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras, enfim, Grêmio, por aí afora, Inter. E vai ter condições de também competir com o Flamengo no mercado para contratar os melhores jogadores, melhores treinadores. Então isso vai gerar... O que hoje é algo totalmente surreal. Não tem como. Ninguém tem como competir com o Flamengo hoje, né, em função do que o Flamengo ganha. Ninguém tem como competir. Então é bom que o torcedor possa se ambientar ou começar a entender como funciona o modelo de gestão do clube-empresa, porque somente na Espanha, pela grandeza de Real Madrid e Barça, eles não transformaram o modelo de gestão e continuam sendo os clubes que mais arrecadam no mundo. Mas é que hoje, no Brasil, a gente tem que já prestar atenção e tomar cuidado, porque as nossas crianças estão começando a torcer, ao invés do Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, verdade. Madrid, isso aí. Manchester City. Tá? Ou verdade. pelo menos elas dizem que são Flamengo, dizem que são Botafogo, dizem que são Vasco ou Fluminense, mas assistem os jogos da Champions League, assiste Barcelona e Real na TV todo jogo. Entendeu? Isso aí. E é bom também fazer uma colocação, Gonçalves. As pessoas confundem muito o quantitativo com o qualitativo. Esse poder de fogo quantitativo que o Flamengo tem, ele sempre teve. Quantitativo, o Flamengo sempre foi a maior torcida, sempre teve um torcedor muito apaixonado, mas só não conseguia monetizar com isso. Monetizar. Aí entra o qualitativo da gestão. Se você pega a base de sócios torcedores do Flamengo, né, pelo número que se diz que o Flamengo tem de torcedores no Brasil, é ridículo. É irrisório, é verdade. O número de sócio torcedor, e o Flamengo vem quebrando a cabeça ao longo de vários anos, tentando aumentar essa base e não consegue, porque é a nossa cultura. Entendeu? Então, isso é algo que tem que se pensar agora para o futebol brasileiro, porque é um momento, na minha opinião, propício para isso, para que os clubes possam pensar em mudar a gestão, o modelo de gestão dos clubes, assim como o Botafogo está fazendo, o Flamengo pode fazer, o Vasco, o Fluminense e todos os demais clubes grandes do Brasil. Você acha que hoje o Botafogo está no caminho certo? Tem um ditado que diz que é muito mais importante a direção do que a velocidade, né? Então ele tá no caminho certo, está na direção certa, tem um foco já macro de gestão, de crescimento, desenvolvimento. Com certeza. Legal. Fico feliz de saber. Está nesse processo e agora já está tudo pronto em termos de documentação, né, do projeto, está tudo construído. O que falta agora é investidores. Exato, que parte do que for arrecadado com os investidores para o projeto da Botafogo SA, parte desse dinheiro, sim, pode ser que entre dentro do financiamento que o Botafogo tem, do parcelamento, para pagar parte desse passivo, que é gigante, e que está já em acordo com o próprio governo federal, pagamento dos impostos, os atrasados, enfim. Parte pode ser. Tá aí direcionada a esse pagamento, que reduzindo também essa dívida do passivo, você consegue ter uma administração melhor
dentro da Companhia Botafogo. Agora, o maior benefício seria o Botafogo ter caixa para contratar melhores jogadores e melhorar a estrutura do clube como um todo, né? Tanto na base quanto no profissional, e passar a ter um time mais competitivo. Que eu acho que isso aí poderia acontecer. Se independente, se o Botafogo for vendido 51% para um grupo de investidores chineses, não vai mudar nada para o torcedor e nem para o clube. O que vai mudar é que nós vamos ter um monte de profissionais com o olho puxado trabalhando na Companhia Botafogo, que é um direito deles enviarem profissionais da China para estar trabalhando junto com os profissionais brasileiros. Se for assim, o desejo desses supostamente novos donos da empresa Botafogo S.A. Tá? Como, além de chineses, pode ser americano, inglês, tailandês, Árabes. Qualquer árabe, exato, qualquer um. Ou eles podem contratar no mercado brasileiro os profissionais de acordo com o currículo, para que possam estar à frente tocando a empresa, ou eles podem mandar do próprio exterior. Enfim, eu acho até difícil mandar do exterior, porque os caras precisam falar o idioma, né? Senão não tem como. Como é que o chinês vai vir aqui administrar sem saber falar o português? É impossível. Gonçalves, você só me deixou na curiosidade aqui do seguinte: tem algum clube no Brasil hoje que você acha que consiga? Assim, você não tem como fazer, Alan, fulano vai, mas assim, uma estimativa, um campeonato de 38 rodadas. Tem alguém que você enxergue hoje com elenco, com estrutura de elenco, para bater um Flamengo hoje, no Brasil? Não, eu não. Pelo menos... Palmeiras, Grêmio? Não acredito. Não acredito. É mesmo? Pode ser. É lógico que o Flamengo é o time a ser batido e às vezes tem um fator que é imponderável e que acontece de vez em quando em alguns jogos de futebol. A superação, o desejo de superação de uma equipe que é inferior a outra equipe, né? E aplicada a uma mentalidade e a um dia que todos os jogadores possam estar rendendo o máximo da sua performance, pode ser capaz de fazer com que essa equipe possa ter um rendimento e superar uma outra equipe, que é a equipe a ser batida no caso, desde que essa equipe, neste dia, não tenha também a mesma aplicação. Isso pode acontecer. Os jogadores do Flamengo podem entrar numa de mais relaxados e podem ser surpreendidos, tá? E podem sofrer um gol e a equipe contrária se fechar, e naqueles dias que a bola não entra, o clube pode criar situações, a bola não entra e vai perder o jogo. Então não se pode afirmar que o Flamengo não vai perder nenhum jogo diante dos tradicionais rivais. Tá? Inclusive é nisso que eu acredito, na final Botafogo e Flamengo do estadual. Então eu tenho que me mas não vai acontecer. Primeiro lugar, Gonçalves, primeiro lugar, tem que primeiro se agarrar e passar do Fluminense. Que o Fluminense falou que vai triturar vocês amanhã. Tem razão. Uai, o time do Fluminense, cara, assim, o time do Fluminense não é bobo não, cara. Tem um timezinho legal também. Rapaz, que é um jogo muito equilibrado. Vai ser equilibrado. O Botafogo e o Fluminense, eles têm o mesmo tempo de preparação e vai contar muito, sim, a qualidade individual dos jogadores dos dois clubes para que possam decidir no jogo de amanhã, né? E com isso saia o vencedor para enfrentar o Flamengo na final da Taça Rio. Eu acho que eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida de que o Flamengo é totalmente favorito para vencer o Volta Redonda. Sim. Por mais que possa se dar mérito à equipe do Volta Redonda pelo que a equipe vem fazendo nesse campeonato estadual, na Copa Rio, mas não tem como encarar o Flamengo. Então é isso aí, galera. Galera, Gonçalves, muito obrigado. Abraço. Tivemos aqui hoje no Nação Urubu 81 o grande rubro-negro, xerifão, meu Deus. Isso aí você xerifão, hein? O xerifão da seleção e do Mengão, Gonçalves, papo do Gonça.
Todo mundo do Nação Urubu está convidado aí. Ele sempre anuncia antes. Segunda a sexta estarei presente lá também. Irmão, beijo no coração. Fica com Deus. Você também, cara. Fica com Deus. Prazer todo meu, cara. Fica com Deus. Tchau, tchau.